Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 1 adiante. Encontrou? Diga amém. Diz assim o texto sagrado: O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdom e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó então aprontou o seu carro de guerra e o levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, dos capitães, sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram e, marchando corajosamente, os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios. Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer agora aqui nesse deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Fiquem calmos. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Que passagem maravilhosa, né, irmãos? Que texto fantástico, que história abençoada. Irmãos, esse texto aqui de Êxodo, o próprio livro, né, foi escrito por Moisés.
Na realidade, o Pentateuco foi escrito por Moisés. Pentateuco, ele compõe os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros se formam o Pentateuco para o judeu, ou Torá, né, que eles falam também, os judeus falam Torá. Esses 5 livros do Antigo Testamento. Eles foram escritos por Moisés. Moisés é quem teve a revelação do Gênesis e viveu o período aqui até Deuteronômio. Queridos, depois vem uma outra era, depois da morte de Moisés, vem Josué, e aí vem Juízes, aí vem a era monárquica, a monarquia de Israel, e assim vai prosseguindo a história. Mas o livro de Êxodo conta-nos a história da saída do povo do Egito para Canaã, a terra que Deus havia prometido para eles. Este povo de Israel, eles ficaram cativos no Egito por 400 anos. 400 anos o povo de Israel, os judeus, foram escravizados, foram mão de obra escrava para o Egito. Isso começou lá com José. Quando José se tornou o governador do Egito, então todos os seus irmãos foram até lá, porque houve uma guerra, uma fome em Israel, e então o Egito pegou eles e virou uma mão de obra escrava, que perdurou isso por muitas gerações, 400 anos, o povo ali sendo escravizado. Muitas gerações. Essa geração que saiu, nasceram na escravidão. Nasceram debaixo do jugo de Faraó, de vários faraós durante a história. Mas era o povo de Deus, era o povo de Israel, era o povo eleito, era o povo que nasceu com Abraão. Quando Deus falou para Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Será que Deus faria uma grande nação para ser escrava? Será que Deus faria uma grande nação para eles serem subservientes aos egípcios? Não. Deus queria uma nação livre, mas Deus permitiu esse período de escravidão. Mas chegou o tempo do final. Chegou o êxodo, a saída, o livramento para este povo. Deus escolheu Moisés. Com muita sabedoria, Deus foi falando com Moisés. Moisés temeu muitas vezes essa grande missão. Era uma grande missão, ser o libertador do povo, enfrentar Faraó. Era uma tremenda missão. Moisés não queria enfrentar isso, mas Deus foi falando com Moisés e dizendo: eu vou com você, Moisés. Não vai ser você, serei eu por meio de você. Quantas vezes nós temos também medo, receios? Será que nós vamos? Será que sou eu? Será que é eu que vou fazer? Não é nós. Nós somos apenas um instrumento, somos apenas alguém disponível nas mãos de Deus. Na verdade, é Ele quem faz, é Ele quem opera. Assim foi com Moisés, e Moisés entendeu: não vai ser eu vou ser apenas um instrumento, vai ser o Senhor quem vai libertar. E assim então Moisés foi o grande líder, foi aquele que encabeçou este livramento, enfrentou o Faraó, e Faraó então não queria liberar o povo. Claro, uma mão de obra escrava, como queria liberar o povo? Não iria mesmo, não era interessante em negócio, não era interessante comercialmente, não era interessante em nenhum aspecto. Então, Deus começou a enviar pragas sobre o Egito. Foram 10 pragas. A primeira, a segunda, a terceira, foram rãs, foram piolhos, foram doenças, foram as águas doces se transformaram em amargas,
foram várias pragas do Egito. Até que a última praga foi que todo o primogênito de cada casa seria morto. E só não seria morto se houvesse um sacrifício naquele lar, onde matavam um animal, expurgia o sangue do animal nos umbrais da porta. Então o anjo passava vendo que já havia morte, já havia sacrifício. Isso é uma tipologia de Cristo, do Cordeiro do Senhor. Nós não vamos morrer eternamente, não. O Senhor Jesus, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E por que nós vamos viver? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então isso já era uma sombra, isso já era uma tipologia do sacrifício de Jesus futuramente que iria acontecer. Então o anjo da morte passaria em cada casa, havendo sangue, não entrava. Havia livramento sobre o filho primogênito. Mas não havendo sacrifício, o anjo entrava e o primogênito era morto. Então Faraó, ele não teve mais como, ele entendeu que era Deus. De tamanha praga, tamanho juízo. Então o Faraó disse: livre, tira esse povo daqui. Vão embora. Saiam daqui. Então Moisés pegou o povo, que já era, meus amados, segundo estudiosos, 3 milhões de habitantes. 3 milhões é muita gente, é muita pessoa. Daria quantas Jaú aqui? Quantas? Umas 20 Jaú? Daria umas 20 Jaú aqui na nossa cidade. 3 milhões de habitantes. E Moisés então encabeçando e indo. Mas ele teve uma direção. E qual direção de Deus? Vai para... E Deus deu todas as coordenadas. Vai e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar. Entre aquela cidade Migdol e entre o mar ali, à frente de Baal-Zefon, eram lugares geográficos que daria no Mar Vermelho. Deus falou: vai até lá, acampem lá, porque eu estou nesse negócio, eu estou direcionando vocês para esse lugar. E meus irmãos, eles obedeceram, eles foram. E quando eles chegaram naquele lugar que Deus havia estabelecido, que Deus havia falado para Moisés, e Moisés liderou este povo, talvez, meus amados irmãos, eles não entenderam. Eu quero voltar um pouco aqui no capítulo 13 e no versículo 17, para vocês conhecerem um pouco, ou relembrarem, né? Êxodo capítulo 13, versículo 17, como Deus guiou esse povo. Olha só, versículo 17: quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não levou eles pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Eles poderiam, meus amados, eles deram uma volta inteira, eles poderiam ir pela terra dos filisteus, pegaram um atalho, era mais perto, mas Deus falou: não, deem a volta. Deem a volta, vai nas margens, não entre na terra dos filisteus, mesmo sendo mais perto. Olha aqui o versículo continua: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Deus sabe de todas as coisas. Por que Deus quer que eu dê um caminho maior? Porque Deus já está lá na frente. Por que Deus é mais perto, é mais próximo, é o ideal? Mas Deus está vendo lá na frente. Deem a volta. Porque se vocês forem pelo caminho mais curto, o povo vai ver a guerra dos filisteus, vai ter medo e vai voltar. Deus falou: não quero que eles voltem. Deem a volta. Vão andar mais. O caminho é mais distante. Mas eu quero isso para vocês. Foi Deus quem guiou este povo. E olha o versículo 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho.
Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Então Deus livrou eles, levou eles e livrou também. Porque olha o que diz a Bíblia aqui no versículo 21. O Senhor ia atrás deles. Era isso? O Senhor ia atrás deles? Não, o Senhor ia à frente deles. O Senhor ia adiante deles. O Senhor ia na frente deles. E o que o Senhor fazia? Durante o dia, uma coluna de nuvem para guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Deus ia protegendo eles, mesmo no deserto, mesmo nos perigos da vida. Deus ia livrando eles, Deus ia protegendo eles. Assim, o Senhor ia guiando, só que quando eles chegaram lá, no lugar que Deus havia mandado, no lugar que Deus havia falado, no lugar que Deus havia direcionado, o que eles se depararam, meus irmãos? Eles se depararam à frente, um mar vermelho. Um mar imenso. Não é vermelho pela cor, era o nome do mar. O mar vermelho era o nome do mar. O lado direito deles haviam montanhas, rochas. Não tinha como sair. O lado esquerdo deles, montanhas e rochas. Não tinha fuga para eles. Eles se viram literalmente num beco sem saída. Porque atrás estava vindo o Faraó. Porque Deus havia perseguido. Deus havia endurecido o coração de Faraó para perseguirem eles. Eles não podiam voltar para trás. Porque eles iam encontrar com o Faraó porque Faraó se arrependeu de ter livrado eles. E foi com os cavaleiros, e foi com os soldados. À direita, à esquerda não havia rotas de fuga. À frente o mar imenso, a qual eles não conseguiam fugir, eles não conseguiam dar continuidade à viagem. Eles estavam num beco sem saída. E o tema da minha mensagem de hoje é beco sem saída. Beco sem saída. Eu escuto de muita gente: pastor, eu estou num beco sem saída. Quantas pessoas falam: eu estou numa situação, eu não sei para onde ir. Eu estou num beco sem saída. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei que atitude eu tomo. Eu estou cheio de problemas, eu estou cheio de dificuldades, eu não sei nem por onde começar. Ei, meu amado, esta mensagem é para você nesta noite, que não sabe para onde ir, que está perdido, que está num beco sem saída. Esse povo estava também num beco sem saída. A primeira coisa que você precisa entender é que um beco sem saída foi Deus quem te levou para lá. Meu Deus do céu, que afirmação, hein? Foi Deus que levou eu até lá. Foi o próprio Deus que te levou até lá. Olha aqui o versículo 1 ao 4. Olha o versículo 1 aqui. O Senhor disse a Moisés. Quem que disse? O Senhor. Deus muitas vezes permite que nós vamos até o beco sem saída. E Deus permite por quê? Por muitas vezes pela nossa desobediência. Muitas vezes pelas nossas transgressões. Deus permite becos sem saída por atitudes que fazemos que não foram pensadas. Por atitudes, Deus permite becos sem saída, porque nós não buscamos a Deus de outra maneira, de outra forma. Nós não buscamos a Deus de outra maneira. Deus permite becos sem saída, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado, para que nós vejamos o poder do Deus que nós servimos. Por isso Deus é quem nos leva para becos sem saída.
Ele pode nos levar para becos sem saída, por ordem específica. Vamos até lá, e quando nós vamos, damos com a cara no muro. É Deus, mas não foi Deus que me mandou aqui. Ei, amado, nem sempre quando Deus manda vai dar certo. Às vezes Deus manda e vai dar errado. Isso não é sinal que Deus não está no negócio. Tem gente que fala assim: Deus me mandou, se Deus mandou, todas as portas serão abertas. Nem todas. Às vezes Deus quer que nós venhamos a nos deparar com portas fechadas. Às vezes Deus quer que nós aprendamos também na dor. Aprendamos também no sofrimento, no vale, no deserto, nas lágrimas, no choro. Deus não está só nos sorrisos. Deus não está só nas portas abertas. Deus não está só nas conquistas. Deus não está só nas coisas maravilhosas. Existem lugares que Deus nos leva. A Bíblia diz que Deus levou Ezequiel para o vale de ossos secos. Deus levou Ezequiel, mas há um propósito nesses lugares. Deus não te leva para te matar. Deus não te leva para te entristecer. Deus não te leva para magoar você. Não. Deus te leva como disciplina. Porque o pai que ama o seu filho, o disciplina. O pai que não ama, não disciplina. Deus nos disciplina. Então Deus leva nós para certos lugares, para becos sem saída, por ordem específicas ou por propósitos. Deus tem um propósito maior nisso. Deus quer se revelar dessa maneira. Há um propósito maior nisso. Então, beco sem saída, às vezes, é Deus quem nos leva nesse lugar. Você está num beco sem saída? Às vezes foi Deus quem te levou até lá. Às vezes foi Deus quem te direcionou até lá. Segundo lugar, irmãos, beco sem saída é um lugar que Deus nos prova. Você sabia que Deus prova a tua fé? Deus prova a tua fé, meus amados irmãos. Você sabia que Deus prova a sua fé? Olha o que diz a Bíblia aqui no versículo 4 até o 9. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Olha o versículo de número 6. E Faraó aprontou o seu carro de guerra e o levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor, olha só o texto, olha o que a Bíblia diz. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Eu quero ver se esse povo me adora. Eu quero ver se eles creem em mim. Eu quero ver se eles vão me servir de verdade. Deus nos prova, meus irmãos. Você está sendo provado na tua fé? Você será aprovado ou você será reprovado na sua fé? Ser cristão implica provações, implica em lugares desertos, em lugares áridos, em lugares difíceis. Ser cristão implica em provações em determinado tempo, e nós precisamos sustentar este período, mantermos firmes. Quantas pessoas oscilam? Quantas pessoas são vulneráveis às circunstâncias? Tem pessoas que quando as coisas não vão bem,
está em luta, está em problema. Lógico que a fé é o lugar, é o momento exato que você precisa usar a tua fé. Mas às vezes a fé dá aquela oscilada. A fé ela diminui, mas ela não pode secar. Ela pode até diminuir. Você pode contar com outros irmãos que te ajudem neste período. Mas ela não pode secar. Ela não pode perder totalmente. Então Deus nos prova. Tem pessoas que quando está tudo bem, ele serve a Deus. Mas quando não está tudo bem, aí a pessoa, ela desaparece. Ela não, quando não está tudo bem, ela desaparece, ela entra dentro de uma concha. É igual uma tartaruga, ela entra diante do casco, ela fica no seu mundo, ela não busca mais a Deus, ela já não vem mais para a igreja, ela já não crê mais em nada. Não é assim que se faz. É nesses momentos que nós precisamos ter fé. A Bíblia diz, se no dia da tua angústia te mostrares fraco, é porque a tua força será pequena. Se nos dias da tua angústia te demonstrares fraco, é porque tua força é pequena. É nesses momentos que nós precisamos usar a fé. Existem pessoas que é o inverso. Tem pessoas que, quando as coisas arrocham, são difíceis, apertam, aí elas buscam a Deus. Agora, quando tudo vai bem, quando está virando, né, as coisas estão uma bênção, as portas estão se abrindo, os milagres estão vindo, está havendo prosperidade, né, as coisas vão ficando melhores. A gente vai comprando um carro mais novo, a gente vai comprando uma casa melhor, e a gente vai tendo um dinheiro a mais. Aí as pessoas se esquecem de Deus. As pessoas se esquecem de vir aos cultos, de buscar ao Senhor. Quando tem problema, está chorando, está na igreja, está louvando, mas quando tudo está bem, desaparece. Ei, meu amado, a gente não pode oscilar dessa maneira. A gente não pode, ser uma frequência desse jeito. Nós precisamos nos manter fiéis, nos manter firmes. Por quê? Porque deserto é lugar que Deus nos prova. No caminho da obediência, será que nós vamos obedecer? Quando o teu líder fala não, como que é o não? Como que é o espera? Não é tempo. Como que é? Esperamos de Deus somente o sim? Esperamos das pessoas somente o sim? Deus está nos provando. Muitas vezes, o pastor nos prova, o líder nos prova, Deus nos prova. Deus nos prova. Será que nós vamos ser aprovados? Deus permite momentos desconfortáveis. Deus permite circunstâncias difíceis para nós, para ver se nós nos manteremos fiéis à sua palavra. Eu quero dizer para você, se você está no deserto, se você está num beco sem saída, busque a Deus ainda mais. Está num beco sem saída, Deus está provando tua fé, que ao final você possa dizer, o Senhor possa dizer, servo abençoado, útil na minha obra, servo fiel, servo bom. Você está sendo provado? Quero dizer uma coisa, irmão, quanto mais prova, mais bênção vai chegar. A bênção vai ser proporcional à prova que nós temos, em nome de Jesus. Terceiro lugar, o que eu preciso aprender com o beco sem saída? É que esses lugares Deus nos leva. Esses lugares é para que Deus molde a nossa fé, é para que Deus venha nos provar. Em terceiro lugar, beco sem saída é o lugar que às vezes falhamos com o Senhor.
Olha o que diz aqui o versículo 10 ao 12. Versículo 10 de Êxodo 14, nos diz assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com medo. Ficaram com medo. Ficamos com medo. Eles ficaram com medo. Então os filhos de Israel clamaram, dizendo a Moisés, clamaram o Senhor e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepultura no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? Olha o povo, eles não entenderam o propósito de Deus. Eles se voltaram contra o líder e disse para Moisés: você nos tirou de lá para nós morrermos aqui? Não tinha sepultura lá naquele lugar? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios. Eles estavam dizendo assim para Moisés: Moisés, nós ficaríamos escravos para o resto da vida. Quantas pessoas se acostumam, né, irmãos? Com a escravidão, com o mundo. Se acostumam. Não entenderam o propósito de Deus. E o que eles fizeram, meus amados? Eles sucumbiram. Eles faltaram com a fé. Quantas vezes, quando estamos num beco sem saída, nós não manifestamos nossa fé. Fraquejamos na fé. E achamos que Deus é culpado. Deus tem um plano maravilhoso para eu e para você. Deus tem um plano maravilhoso para nós. Mas quando estamos num beco sem saída, não conseguimos encontrar uma luz no final do túnel. Nós não conseguimos encontrar uma solução. E então a gente fica, sem fé. E nós fraquejamos na fé, falhamos com Deus. E até murmuramos. Este povo começou a murmurar no beco sem saída. E sabe o que aconteceu? Nós precisamos tirar lições dessa história aqui. Sabe o que aconteceu quando o povo murmurou? Não normalize a murmuração deles. Sabe por quê? Porque quando eles murmuraram, atrasou a bênção deles. Atrasou a bênção deles. A murmuração atrasa a nossa bênção. Cutuca aí, o irmão está do seu lado aí, acorda ele, diz assim: a murmuração atrasa a nossa bênção. A murmuração atrasa a nossa bênção, meus amados. Adore o Senhor independente da circunstância. Adore o Senhor independente do que está acontecendo na sua vida. Adore o Senhor. É difícil. Está num beco sem saída e louvar, é difícil. Eu não estou dizendo para você não ter medo, porque medo temos. Eu não estou dizendo para você não ter tristeza, porque tristeza temos. Mas o que eu estou dizendo é para você não murmurar. Você pode ficar triste, você pode ficar com medo, você pode ficar assim apreensivo. Mas não murmura, porque Deus tem algo na sua vida, e Ele sabe o tempo certo de Ele realizar o milagre na sua vida. Ele sabe o tempo certo de te entregar a vitória que você precisa, em nome de Jesus. Ele sabe, não murmura. Este povo murmurou, e eles ficaram, sabe quantos anos no deserto? Mesmo depois de um tamanho livramento, eles viram a coluna de fogo, eles viram a nuvem, livrando eles do sol ardente do deserto. Depois dessa passagem aqui, eles viram o mar vermelho aberto, eles viram, e sabe o que aconteceu, amados irmãos? Este povo continuou murmurando em todo o tempo. 40 anos ficaram no deserto. Você quer ficar no deserto, amado? Quer?
Quer sim ou não? Não. Quer morar no deserto? Deserto é lugar de passagem. Deserto não é morada. Nós passamos pelo deserto, mas não fique no deserto. Mas a murmuração faz com que a gente estacione no deserto. Deus tem uma terra boa na sua vida. Não fica no deserto pela murmuração. O que é deserto? O que é beco sem saída? É lugar de crescimento. Deserto é lugar de crescimento. Aproveita que está nesse lugar de deserto, aproveita ele para você orar mais. Aproveita este lugar de beco sem saída para você buscar mais. Aproveita este lugar de beco sem saída para você louvar mais. Porque no deserto, amados, Deus nos prepara, Deus nos forja. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 80. Lucas capítulo 1, versículo 80. E o menino crescia e se robustecia. Ele crescia e robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia que havia de se mostrar a Israel. Está falando aqui de João Batista. Quero dizer para você, antes de Deus te apresentar, antes de Deus te usar, você tem um período de deserto. Mas nesse lugar de deserto, cresça. Você ouviu ou não ouviu? Nesse lugar de deserto, cresça. Aprenda. Nesse lugar de deserto, tire lições. Viva com o Senhor. Ore a palavra. Louve ao nome do Senhor, aguarde o tempo dele. O salmista diz em Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, aleluia. Espere com paciência. É fácil? Não, mas espere com paciência. Nesse deserto, tire lições. Deserto é lugar de crescimento, beco sem saída. O que Deus quer realizar com você nesse beco sem saída? Que você tenha experiências com Deus. Você só vai ter experiências, algumas delas, só no deserto. Fora você não vai ter essa experiência. É só no deserto que valorizamos. Esses dias nós fomos visitar uma irmã, e ela recém-operada, e ela diz, pastor, aqui na minha cama, o banheiro é o banheiro privativo, é um banheiro, uma suíte, banheiro perto, dentro do quarto, e agora, pastor, para eu ir no meu banheiro, eu preciso me arrastar nessa cama, me colocar numa cadeira e ir me arrastando até o banheiro, que está a 3 metros. Nunca agradeci ao Senhor por levantar da minha cama e ir naturalmente ao banheiro. Agora eu valorizo isso. Coisas simples. Uma vez eu fui orar por um irmão que tinha feito uma cirurgia no intestino, e ele não podia tomar um copo d'água. E ele teve com uma sede tremenda. E ele diz, pastor, nunca valorizei um copo de água como estou valorizando hoje. Irmãos, não damos glória a Deus
pelas coisas simples que nós temos no dia a dia. Não reconhecemos Deus nas coisas simples e só vamos reconhecer quando passarmos pelo deserto. Então, aprenda a crescer no deserto. Aprenda a tirar lições do deserto. O deserto é lugar de experiências com Deus, é lugar de ouvir a voz de Deus. Deserto é lugar de orar de madrugada, deserto é lugar de jejuar ainda mais, deserto é lugar de pagar preço, deserto é lugar de ser crente de verdade. É neste lugar do deserto que nós tiramos lições com Deus. Mas em último lugar, beco sem saída. Esse povo estava lá. Nesse beco sem saída é o lugar que Deus nos ajuda. Que Deus é o nosso auxílio. Em Salmo 91, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. A Bíblia diz em Salmo 121, lembra do beco sem saída? Eles olhavam para a direita, não tinha saída, olhavam para a esquerda, não tinha saída, olhavam para frente, o mar vermelho, olhavam para trás, Faraó estava vindo, havia uma única direção para eles olharem, sabe qual? O céu, para cima. E o Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do nosso Deus, do alto. O nosso socorro vem do Senhor. Você está num beco sem saída. Você não sabe para onde você olha. Você olha, só tem problema. Você olha, só tem gigante. Você olha, só é problema, só é dificuldade. Você olha para a esquerda, para a direita. Você olha para frente, você olha para trás. Só vê impossibilidades. Eu te convido nesta noite, diante da palavra do Senhor, olha para cima, olha para o alto, porque de lá virá o teu socorro, em nome de Jesus. Do céu virá o teu socorro. E então Moisés, ouvindo tanta coisa do povo, oh meu amado, que a orelha de Moisés ficou esquentada, mas ficou vermelha a orelha de Moisés. O povo, meu amado, não se satisfazia com nada. Deus dava maná, eles murmuravam. Deus dava coluna de fogo, eles murmuravam. Deus dava para refrigerar o dia, eles murmuravam. Eles queriam carne, Deus falou: então entope eles de carne, até que não haja mais buraco para eles ficarem sem carne. E a Bíblia diz isso. Deus falou: dê carne para eles até que saia até no nariz a carne deles. Irmãos, eles murmuravam de tudo. Moisés perdeu até a bênção. Só que ele foi orar. E ele diz: Deus, o que eu faço, Senhor? Esse povo está reclamando tanto, o faraó está vindo aí, o que eu faço? Deus falou: Moisés, o que você tem na tua mão? Irmãos, o que Deus quer na nossa vida não é coisas que nós não temos nas nossas mãos. Não é coisas que Deus não nos deu. A resposta está naquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Deus disse: o que você tem nas suas mãos? E ele diz: eu tenho apenas uma vara. Para nós é uma vara, mas para Deus, irmãos, aleluia, era um instrumento a qual Deus iria abrir o mar vermelho. Então Deus disse para Moisés: toca nas águas. E quando ele tocou nas águas, aquele povo viu o mar se abrindo na frente deles. E Deus disse para eles: falem para eles marcharem, fale para eles irem.
E eles foram marchando, meus amados, de pés enxutos. Aleluia. Ora canturia narabacandaraba xandarábia. E pés enxutos eles foram marchando e foram glorificando o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, se você está num beco sem saída, Deus está dizendo para você: usa a tua fé, porque este mar vai abrir e você vai passar por esta prova dando glória a Deus. Aleluia. Beco sem saída é lugar que Deus nos ajuda e que nós vemos a glória do Senhor. Deus tem um tempo certo de te entregar a tua bênção. Deus tem um tempo certo de te entregar a sua bênção. O mar vai abrir. Você crê nisso? Fala para o irmão que está do seu lado: o mar vai se abrir. A vitória vai chegar. Em nome de Jesus. Mas diga como profeta. Você falou assim tão devagarzinho que eu falei: meu Deus, a porta não vai abrir nada. Mas diga com voz de profeta, com cara de profeta. Olha para o irmão e fala assim: Deus vai abrir uma porta para você. Diga assim, em nome de Jesus: o mar vai abrir. Glória a Deus. O mar vai abrir. Não tenha medo, não tenha vergonha. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43, põe aí o texto, Isaías capítulo 43, olha o que a palavra do Senhor diz, versículo 1, o Senhor diz assim para nós: mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó, que te formou a Israel, não temas. Você está com medo? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimará e nem arderá em ti. Versículo 3: porque eu sou o Senhor que teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar. Não temas, não tenhas medo. Você está com vergonha, você está com medo, você está receoso. Não tenhas medo, amado, porque quem está do nosso lado é esse Deus que abriu o mar vermelho por nós. Quem está do nosso lado, é Deus. Então não tenhas medo. Deus vai abrir um mar para você. O milagre vai chegar. Você está num beco sem saída. É lugar que Deus está te provando. Mas ao final disso, você vai passar a pés secos. E sabe o que aconteceu no final? Vamos ficar de pé. Sabe o que aconteceu no final? Faraó entrou no mar junto. Faraó entrou no mar junto. Só que sabe o que aconteceu com este mar que abriu? Quando o Faraó passou, fechou. E Faraó morreu ali. E sabe no outro lado o que aconteceu? Sabe o que aconteceu do outro lado? Houve festa. Miriam dançou. Miriam glorificou o nome de Deus. Se você está num beco sem saída, vai se preparando para o culto de ações de graças. Ninguém creu. Meu Deus do céu. Você está num beco sem saída, vai se preparando para um culto de ações de graças. Aí assim, aí você me ajuda, aí você anima, você me anima. Aí você me anima, meu irmão. Você anima a Deus. Eles não querem a bênção, não vou dar para eles. Se prepare para fazer um culto de ações de graças. Amém? Deus vai te abençoar em nome de Jesus.
Deus vai abrir um escape que você nem sabia. Deus vai te surpreender. Eles achavam que Deus podia fazer a rocha abrir, Deus podia fazer com que Faraó não alcançasse, ele se perdesse. Mas o escape foi de uma maneira inédita, uma maneira a qual eles nem saberiam, eles nem pediram desse jeito. Deus vai te dar uma bênção que você nem imagina. Você não sabe nem de onde vem, nem por onde vai chegar. Deus vai mover as coisas ao teu favor, que Deus vai te surpreender e vai te dar uma bênção. Mas fique firme, não desanime, não desiste, porque o milagre vai chegar em nome de Jesus. Amém?